Filipenses 4:4. Aqui, diz assim: regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens. Perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Glória a Deus. Pode passar. Ok. Filipenses está falando sobre os nossos pensamentos, sobre as nossas inquietações. No nosso dia a dia, a gente tem muito disso. A gente passa a semana inteira turbilhado de coisas, turbilhado de pensamentos. E aqui em Filipenses diz que a gente deve deixar todas as nossas petições, tudo que a gente está no nosso coração, conhecido diante de Deus. A gente tem que entregar tudo isso para Ele, sejam as coisas que estão nos ferindo, as nossas inquietações, preocupações, os medos, e também sejam as coisas boas, os nossos corações. Não precisa me responder, você sabe o que você fez essa semana, mas qual foi a coisa que você mais pensou essa semana? Muitos podem pensar assim, poxa, eu estava pensando tanto naquele trabalho de artes que a professora deu de última hora, confesso, 2 semanas de antecedência, a gente foi lá, não fez o trabalho, fez tudo em cima da hora, deixou para fazer no pique, aí ficou ali, acumulando para fazer, e a professora sai da escola. Aquilo foi uma inquietação no meio da semana, foi uma preocupação que no final não veio nada, então deu uma frustração. Isso, por exemplo, foi um negócio que me incomodou a minha semana. Vocês podem ter tido de vocês. Por exemplo, no trabalho, para os jovens CLTs, ou para quem estuda. Mas é aí que vem a pergunta. Todos esses sentimentos, todos esses pensamentos, eles que estão sendo bombardeados na gente, eles estão, querendo ou não, levando a gente a algum caminho. Porque o pensamento, ele leva a gente a algum caminho. Pode passar. Para onde esses pensamentos estão nos levando? Lá em Romanos, do 8, 5 ao 8, vai dizer sobre isso. Bom, eu vou ler aqui. Os que vivem segundo a carne têm a mente voltada para o que a carne deseja, mas os que vivem de acordo com o Espírito têm a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é a morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Agora pode passar. Tá. Aqui vai dizer sobre os pensamentos. Os pensamentos, como eu já disse, eles nos levam a algum lugar. A forma que a gente pensa, ela nos mostra para onde que a gente está indo. Tanto pode ser um caminho bom ou um caminho ruim. A gente que escolhe, porque é a gente que pensa. Como dito ali em Romanos, a mentalidade do mal, ela nos leva a um mau caminho e nos afasta de Deus. A mentalidade boa, que é aquela segundo o Espírito, ela nos leva a um bom caminho e nos aproxima de Deus. E aí que eu pergunto, nós estamos sendo inimigos ou amigos de Deus? Estamos tendo pensamentos bons? Estamos tendo pensamentos honestos? Pensamentos amigáveis? Ou a gente está se deixando se sucumbir às preocupações do dia a dia, os sentimentos ruins que vêm? Lá em Provérbios, do 24, do 30 ao 31, vai falar sobre o homem preguiçoso, e eu passo a ler. Passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem sem juízo. Havia espinhos por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Esse versículo mostra pra gente um homem que é preguiçoso e sem juízo. Esse homem, ele tinha um campo. O campo, se vocês pararem para imaginar, que é um negócio que a gente vai fazer hoje, nós vamos imaginar. O campo, pensa um campo bem grande, bem extenso. Não é o que está dizendo ali, mas vocês vão imaginar. Um campo bem extenso. Nesse campo, ele podia plantar muitas coisas que dariam frutos, mas aquele campo estava em ruínas. Tinha pedra, uma construção assim, só que estava em ruínas, não servia de nada.
tinha joio, tinha erva daninha, vamos supor, enfim. Pode passar. Ah, tá. Ok, essas ações do homem de ser preguiçoso, desleixado com o próprio campo que ele tinha, reflete no que ele tinha dentro dele, porque, segundo a psicologia, que a gente vai falar depois, daqui a pouco, tudo que está ao nosso redor reflete o que está dentro. Se o meu ambiente está desorganizado por fora, é porque tem algum desleixo dentro de mim. Agora a gente vai falar de uma notícia, né? Eu até coloquei um negocinho ali de notícia, enfim. Uma notícia que fala justamente sobre a questão dos nossos pensamentos, como eles refletem no nosso ambiente. Eu vou ler porque aí fica mais fácil de vocês entenderem. Segundo Gabriele Tavares, da ND+, diversas áreas da psicologia, como a clínica e ambiental, analisam como a organização ou desorganização da casa afeta o bem-estar mental, embora o impacto varie conforme a experiência e o contexto individual. Alguns motivos para ambientes desorganizados incluem estresse e sobrecarga emocional. A bagunça, ela pode refletir uma mente sobrecarregada e a falta de autocuidado. Procrastinação. Tarefas domésticas que são adiadas por parecerem cansativas ou irrelevantes. Você olha lá, aquela pilha de roupa ali do lado. Não vou arrumar agora. Dá pra arrumar daqui a pouco. Aí senta na cama, do lado da pilha, dedinho no Instagram, e lá se vai a pilha e continua ali. Falta de autocuidado e baixa autoestima. Ambientes desorganizados podem intensificar o estresse e reforçar sentimentos de fracasso. Apego emocional a objetos. A dificuldade de desapegar de itens pode refletir questões emocionais profundas ou até transtornos como o de acumulação. Essa parte do apego emocional não pode ser necessariamente, como é que eu posso dizer? Vou dar um exemplo já que a gente vai falar logo em seguida. Não é só você acumular determinado item. Isso reflete também o que você acumula aqui dentro. Sentimento, trauma, tudo isso aqui. Pode passar. Agora a gente vai para uma parte muito legal. Eu ia pedir para o Davi desligar a luz para a gente ficar nesse climinha de imaginação. Vou pedir para todo mundo fechar os olhos. É uma dinâmica que o Vitor fez na célula. E eu vou fazer aqui com vocês, só que um pouquinho diferente. Eu quero que vocês deixem a mente de vocês bem leve para poder imaginar. Quero que tenham muita criatividade agora. Todos de olhinhos fechados? Muito bem. Agora eu quero que vocês imaginem um ambiente da seguinte forma. Imaginem um quarto bem grande, que ele é muito bonito. Imagine o quarto dos seus sonhos, a cor da parede dos seus sonhos, a cama, o espelho, o guarda-roupa. Você é dono desse quarto, esse quarto te pertence. Você dorme nele, se arruma nele. Imaginou? Muito bem, agora a gente vai imaginar uma situação nesse quarto. Pensa que era uma manhã bem ensolarada, bem bonita. Você tá lá, dormindo. Você acordou atrasado para um compromisso muito importante. Teu relógio está ali, ó. Seu compromisso é às 8 da manhã. Você olha o relógio, tá 7h31. Mas você precisa tomar banho. Você acordou fedido, suado. E ainda você tem que ir caminhando para o seu compromisso. Aí você começa já a pensar, meu Deus, eu tô atrasado. Você abre a porta do seu guarda-roupa e começa a procurar a roupa que você vai usar no dia. Você joga algumas roupas na cama. E olha, a sua cama já estava com pilha de roupa. E essa pilha só foi aumentando. Você avalia as opções de roupa que você tem ali. Mas nenhuma te agrada. Todas não estão combinando com o dia ensolarado que está lá fora. Por fim, você escolhe a mais aceitável que encontra. Você pega seus itens de higiene pessoal, a sua toalha, e você vai para o banheiro. Lá você toma seu banho. E quando você termina o seu banho e você volta para o quarto, você joga a sua toalha toda encharcada sobre a cadeira e coloca os itens de higiene de volta no guarda-roupa, apressadamente. Tão depressa
que uns produtos até caíram, se misturaram com os outros. Você coloca sua roupa com dificuldade. E quando se olha no espelho, naquele lindo espelho do seu sonho, você percebe que a sua camisa está muito justa. E não porque você está fazendo academia e está ficando grande, mas porque ela literalmente é muito pequena, não é do seu tamanho. Está na hora de você comprar outra roupa, mas você ignora. Você coloca a sua calça, mas você também percebe que ela tem alguns rasgos. Alguns não, muitos rasgos. Também estava na hora de trocar a calça. Mas você não tem tempo. Você não tem tempo para comprar. Você ainda tem o seu compromisso às 8. Por que você ainda está pensando na calça? Então você sai. Você sai para o seu compromisso, deixando o seu quarto um caos. Porque nem a cama você arrumou antes de sair. Isso aconteceu hoje, nessa manhã ensolarada. Mas não ficou só por isso. Você repetiu essa mesma ação a semana inteira. Tanto é que o seu quarto, aquele quarto lindo dos sonhos, ficou irreconhecível. E o quarto, que antes era o quarto dos sonhos, lindo, cheiroso e perfeito, se tornou um cenário de guerra. Vocês podem abrir os olhos. E o Davi pode ligar a luz. Deu até um soninho, né? Deu, né? Eu não estava com muito sono, mas se vocês estão, a gente vai começar a despertar agora. Muito bem. Nessa história que vocês acabaram de imaginar, teve um personagem muito importante que a gente falou. Não era só vocês. Era o guarda-roupa. Guarda-roupa. Vocês perceberam que na notícia que eu falei, a gente citou várias coisas que, segundo a psicologia, afetam o nosso ambiente e o nosso emocional? No caso, o emocional é afetado e o ambiente também, porque tudo que está aqui se esvai. Tem até uma palavra que fala, a boca fala do que o coração está cheio. E não que você vai falar para o seu guarda-roupa, você está bagunçado. Não, mas você vai bagunçar ele, porque tudo que está aqui a gente acaba fazendo. Ok, vamos lá, vamos despertar esse corpo, vocês estão muito sonolentos. O Thiago ali, coitado, já está quase dormindo. Muito bem, vocês se consideram seres guarda-roupas? Não, né? Ninguém aqui é um guarda-roupa. Ninguém aqui abre assim e tem um monte de roupinha dentro. Não, mas a gente é. Porque um guarda-roupa, a função dele é guardar coisas. E a gente guarda coisas, sejam elas boas ou ruins. Ok, agora a gente vai falar de algumas coisas que a gente está guardando dentro desse guarda-roupa. Passado! A gente guarda o passado dentro desse guarda-roupa. O que é o passado? É quando a gente guarda roupas pequenas que não servem mais e continuam com elas lá dentro. É sinal que a gente não se desprende do velho. A gente está se prendendo ao passado. Quando eu falar de roupas, vocês podem pensar em qualquer outro sentimento, em qualquer outra coisa que possa ser guardado dentro do nosso coração, ok? Eita, estão dormindo? Ok? O povo tá acordado. Ok. Sentimentos, nós guardamos sentimentos. E quando as nossas roupas estão bagunçadas, quando os nossos sentimentos estão bagunçados, eles refletem que tem sentimentos mal resolvidos, desorganizados e sem ordem. Outro ponto. Bagagens. Um guarda-roupa guarda bagagens. Tem gente que guarda mochila dentro do guarda-roupa. Eu faço isso quando dá na telha. Mas eu guardo bagagens. Quando tem objetos demais que ocupam espaço, que não são necessários, coisas inúteis que levamos conosco. Agora eu quero que vocês pensem que coisas inúteis que estão sendo guardadas dentro do meu guarda-roupa. Mas é o guarda-roupa mesmo, não é vocês. Só para vocês já irem se acostumando com a ideia de refletir sobre si mesmos. Coisas quebradas. Quando tem coisas quebradas lá dentro e não nos desprendemos dela. Ou de fato consertamos. Essa parte de coisas quebradas pode até refletir a questão de coração. O coração quebrado que não se permite ser consertado e que fica ali, quebrado. Deixa ele ali. Deixa ele ficando ali, quebrado. Porém, vale a gente ressaltar, vocês imaginaram um quarto todo bagunçado, né? Num quarto bagunçado, a gente consegue achar alguma coisa útil?
Não, porque está tudo bagunçado. E no meio dessa bagunça, a gente perde coisas importantes. Coisas importantes são perdidas. Pode passar. Tá vendo? Dá pra ver alguma coisa ali? Não, né? Porque na bagunça não dá pra ver nada. A gente fica o quê? Cego, boa. Em meio à bagunça, a gente tá conseguindo achar algo de valor ali? O que vocês estão achando? Isso é importante pra vocês? É, né? Pra mim também é. Se não é importante pra alguém, pode me dar. Mas agora eu pergunto pra vocês. Vocês estão vendo alguma Bíblia ali? Vocês estão vendo a palavra de Deus? No meio da bagunça da nossa mente, a gente perde o essencial. A gente deixa ele soterrado lá no fundo da mente. A gente silencia a voz. E a voz é de quem? É da palavra de Deus. Ali a gente não está vendo nenhuma Bíblia, nenhuma palavra. Como que a gente vai achar no meio daquela bagunça a palavra de Deus? Pode passar. Salmos 1:2 vai dizer: Antes, tenha o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Medita na palavra de Deus e não nos problemas. Como que a gente vai meditar na palavra de Deus se o nosso quarto ali, se o nosso guarda-roupa está um caos e a gente não consegue achar ali a presença de Deus? Tudo bem que preocupação, medo, aflição, angústia, tudo isso vai vir. É normal. A semana inteira vem, todo dia vem e a gente está ali. Mas nenhuma dessas coisas, elas podem tirar o lugar de Deus na nossa vida. Essa bagunça toda não pode tirar o lugar de Deus na nossa vida, não pode tirar o foco. Deus, ele tem que ser o centro da nossa vida. A gente tem que fixar o nosso rumo, o nosso propósito, os nossos sonhos, que vocês são jovens sonhadores. Nós temos que fixar tudo isso em Deus, porque Ele é o centro. Quando a gente tira Deus do centro, nada dá certo. A gente vive uma semana, uma vida turbulenta, uma vida cheia de preocupação, medo. A nossa paz, ela some, porque estamos sem a presença de Deus ali. Sem a presença de Deus não tem como ficar firme, não tem como vencer uma semana. E uma coisa muito interessante que eu andei pesquisando é sobre distração. A distração, ela tem um significado muito curioso, que é nos puxar para várias direções ao mesmo tempo. A distração, ela nos puxa de várias direções ao mesmo tempo. É o mesmo que você imaginar aquele mesmo quarto lá. Por onde que eu vou começar a arrumar? Estou sendo puxada para várias distrações ali. Estou sendo puxada para várias distrações. Só esse movimentozinho do dedo, você já deve entender o que é. Somos bombardeados pelo Instagram, pelo TikTok, por tudo. Eles são a nossa distração. Eles nos tiram do foco, é claro, se não soubermos usar como... Eita, perdi a palavra. Moderação. Isso, é a nova Alexa. É a Alexa dos jovens. Minha Alexa hoje. Ok, pode passar. Sem Deus a vida não tem sentido. Eu acabei de falar para vocês que sem Deus a gente também não tem paz. Fiquem com isso na mente, porque a gente vai voltar a falar disso. Ok, fiz um pequeno esqueminha para a gente entender como é que tudo isso funciona. A mente bagunçada, que vocês vão lembrar do guarda-roupa, mas o guarda-roupa são a gente, somos nós. Eita, português. A mente bagunçada é igual a foco perdido. Não tem como ter foco num ambiente bagunçado. A confusão, ela tira a gente do caminho certo, que é Deus. A confusão, querendo ou não, é um estado que você não sabe para onde você vai. E com Deus não é assim. A gente tem que ir, ó, reto, reto, reto. Não no Davi, mas ir reto, reto. Não é se distrair e confundir aqui, ó. Não, eu acho que eu tenho que ir para a direita. Não, eu acho que eu tenho que ir para a esquerda. É reto. Você tem que ir reto. Não deixa a confusão entrar na sua mente. É reto. Reto para Deus. Não reto para Deus. Enfim. Resultado, a gente fica sem produzir nada e presos à preguiça espiritual. Lembra lá do homem que tinha um campo? Ele não cuidava desse campo e esse campo entrou em ruína? É isso, ele não produzia nada. Ele entrou numa preguiça espiritual. Não deixe a preguiça de parar. Amém? Amém. Amém. A bagunça externa, ela só mostra o que está dentro. Uma mente sobrecarregada e sem direção. Vocês imaginaram um quarto bagunçado? Vocês já estão cansados de escutar eu falando desse bendito quarto bagunçado, mas é para lembrar do quarto bagunçado. Ele mostra que a nossa mente está sobrecarregada, está cheia de coisa ali, está cheia de sentimento, trauma, está tudo ali, preocupação, tudo ali naquele quarto, está ali. Tudo aquilo ali está tirando a nossa direção, porque no meio daquela bagunça a gente não achou uma Bíblia, não achou um foco, uma direção, porque estava tudo ali.
E sem foco em Deus, a vida perde sentido e a paz some. Paz. A gente leu em Filipenses 4, do 4 ao 8 sobre isso. Que nós devemos lançar a Ele todas as nossas inquietações, porque a paz que excede todo entendimento, ela vai guardar os nossos corações. A paz de Deus, ela guarda os nossos corações. Então por que a gente deixa as preocupações, os medos guardarem a gente, sendo que não é eles que têm que guardar a gente? É a paz de Deus, é Deus que cuida da gente. Amém? Pode passar. Mas como que eu saio dessa preguiça espiritual? Como que eu me livro dessa bagunça? Arruma do quarto. É o que dá pra pensar, né? Mas não é só isso. Tem uma música e também é um versículo que se chama Buscar-me-eis e me achareis, que diz assim: Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Só vamos achar Ele quando buscarmos de todo o nosso coração. Lá em Jeremias 29, 13. Uma saída para essa... Eita, Davi! Uma saída para essa busca... Eita, calma aí. Eita, volta. Uma saída para essa preguiça é a busca. Mas a busca é o quê? As preocupações, o medo? Não! A busca é a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela deve ser guardada nos nossos corações. Pode passar. Ele já declarou nas nossas vidas que não há nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Nenhum coração quebrado, nenhuma palavra de Deus faltando no nosso quarto e nada fora do lugar, nenhum sentimento fora do lugar. Vamos falar uns versículos? Vamos ler uns versículos? Vamos. Lá em Filipenses, do 4, 6 ao 7. Não estejais inquietos por coisa alguma, e a paz de Deus guardará os vossos corações e a mente de vocês em Cristo Jesus. Uma coisa que aconteceu comigo essa semana foi que eu me senti muito sobrecarregada. Todo mundo tem uma semana que às vezes se sente um puro caco. Que você vai lá, o trabalho tá te cobrando, a escola tá te cobrando, casa te cobra, igreja te cobra. Meu Deus! O que eu faço? Você tá ali sobrecarregado, você não quer nem acordar de manhã cedo, quer só se embolar nas cobertas naquele frio. Ai, gente, a minha casa é muito fria, não dá vontade de acordar, dá vontade de ficar ali embolado, deitado. Mas tem que levantar e tem que trabalhar. Porque é a vida do jovem CLT, né, Vitor? É a vida do jovem. Eu sou o único lugar. E a gente tá... Amém. A gente tá ali com aquela sobrecarga emocional. E Deus, Ele só tá dizendo assim pra gente, de braços abertos: ei, lança as tuas inquietações para mim, porque a minha paz, ela guarda o teu coração. A minha paz, ela te acalma. Comigo você não anda sobrecarregado, você dá passos leves. Eita, Jesus. Lá em 1 Pedro, do 5 ao 7, também fala, que eu acabei de falar: lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus cuida da gente. Meus queridos, Ele cuida muito da gente. Não importa como que está sendo a semana, mas Ele cuida. Não importa se está sobrecarregado, Ele está cuidando. Às vezes a gente se cega, a gente não percebe, mas Ele está cuidando. Às vezes você fala: meu Deus, está dando tudo errado. Mas você está vivo, Ele não está te cuidando. Ele está cuidando. Lá em Isaías 26:3 vai falar: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti. Ele cuida, Ele conserva quando a gente tem a mente voltada para Ele. Não adianta eu querer a bênção se eu não tenho o dono da bênção. Não adianta eu querer a paz se eu não tenho o dono da paz. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o coração. Busque Ele, Ele traz paz, Ele traz o consolo. Às vezes você está triste, está sobrecarregado, está se sentindo pequenininho, mas Ele está cuidando de você. Ele te dá essa paz de você levantar da cama naquele frio, para ir trabalhar, né, Vitor? Para ir trabalhar na motinha. Ele está te dando paz. 2 Coríntios, do 5 ao 17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Em Deus nós temos coisas novas. Então por que estamos nos prendendo ao velho? Porque lá no nosso guarda-roupa tem alguma coisa que me lembra do passado ruim.
um trauma do passado que eu ainda não me libertei? Por que no meu guarda-roupa ainda tem um coração que está quebrado? Se a palavra de Deus já declarou nossas vidas que não tem nada quebrado, não tem nada faltando e não tem nada fora do lugar. Eita glória. Deus faz coisas novas na nossa vida. Basta a gente buscar. Não adianta a gente querer um novo se a gente não tem o dono do novo. Pode passar. E para finalizar, lá em Romanos 12:2 diz: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O Tiago fez uma dinâmica onde o irmão do Daniel andava pela rua, pela igreja, em busca do alvo dele. Que o alvo dele, no momento, é o Ian, mas pode ser um sonho, um objetivo, enfim. E no meio dessa caminhada tinham várias vozes, inclusive a voz da Isabela, mas que ali estava sendo representada como o mundo. O mundo tentando silenciar a voz de Deus. O mundo tentando te puxar para várias direções, tentando te distrair, sendo que você tem um alvo para seguir, tem um caminho para seguir. Mas, qual que é o nome do seu irmão? Danilo. O Danilo, eita, ele chegou ao objetivo, porque ele escutou a voz de Deus. Ele não silenciou em meio à bagunça, aquele tormento que estava aqui, que no final foi desistido, mas isso não vai acontecer com tanta facilidade. Seremos perseguidos, como já cantamos, mas ficaremos de pé. Não se deixem a mente bagunçar. Se bagunçar, fala com o papai arruma. O papai vai lá e limpa tudo que está sujo, purifica os nossos corações. Ele vai lá e conserta o que está quebrado. Ele vai lá e dá de novo a gente o que está faltando. Eita, calma aí, eu estou me perdendo bastante. Não se percam no caminho. Não façam isso, não se percam. Sigam-se firmes, retos. E, como da última vez, eu tinha feito um desafio para vocês. Foi uma dinâmica, para vocês fazerem uma carta de perdão. A minha dinâmica é um pouco mais pessoal. A gente não vai fazer nada aqui, mas a gente vai fazer quando chegar em casa. Não hoje, não precisa ser hoje. Pode ser amanhã, pode ser quando sentir aqui. Você vai lá, o seu guarda-roupa começa a abrir. Mas não é só o guarda-roupa físico, é o que está aqui também. É o que está aqui. A gente vai lá e vai tirar aqui, ó. Isso aqui não me cabe mais, isso aqui não me convém, isso aqui não é para estar aqui. E vai organizando tudo que está aqui. Mas também, não podemos deixar o principal de lado. Não sejam como aquele quarto que, além de estar bagunçado, estava faltando Deus. Busquem Deus. Busquem estar com Ele, mesmo que as preocupações do dia a dia venham. Busquem por Ele, que Ele trará paz aos vossos corações, que devem estar turbulentos, porque a semana deve ter sido turbulenta. Teve bênção? Teve bênção. Mas teve desafio também. Amém, irmãos? Posso contar com vocês em organizar a mente? Amém. 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 Aleluia, o Senhor está sempre nos surpreendendo com muitos talentos. Amém. Nós temos aqui uma igreja que é um manancial de pregadores. Tem um ditado popular que diz que o fruto nunca cai longe do pé. Eu quero chamar o pé, quer dizer o pai, para estar orando. Tem mais um louvor? Tem mais um louvor. Queridos, isso que a Débora trouxe é muito verdadeiro. Satanás tem minado as nossas mentes, principalmente a dos jovens. Eu conversando um pouquinho com a Manu, eu disse que a semana no consultório, esperando, tinha uma menina da idade da Isabela que saiu do consultório, depois logo já entrou outra, e aí eu li a plaquinha, era psicólogo. Muitos jovens, adolescentes hoje atrás disso. Ela contou um caso que ela ouviu no jornal de um filho que atirou no pai, na mãe, na irmã, e o diabo está aí para matar, roubar e destruir. Então, nós realmente temos que levar a sério, se esvaziar da bagunça, colocar a casa em ordem, colocar o guarda-roupa em ordem, porque o Senhor não habita no meio da sujeira, da imundícia e da bagunça. Ele não habita. Então, nós precisamos limpar. É muito verdade. Ela trouxe um tema que é para os dias atuais. Então,
enquanto o louvor toca esse hino, eu quero convidar todos para vir aqui na frente, porque eu tenho certeza que tem algo dentro da tua mente, no teu guarda-roupa, que não está em ordem. Tem uma bagunça ali que precisa ser colocado para fora, que precisa ser organizado, que precisa ser limpo, né, que precisa de perdão, que precisa de conserto. Eu peço que todos venham aqui na frente e o Vanderlei vai estar, após o louvor, orando com todos nós, abençoando, que o Senhor te use. E também orando pela vida da tua filha, que nenhuma retaliação venha sobre ela no nome de Jesus.